Glória a Deus. Vamos adorar mais um pouquinho de novo? Vamos? Pode continuar sentado no seu lugar mesmo, feche seus olhos. A presença do Senhor já é real aqui nesse lugar, já está presente aqui nesse lugar. Mas vamos aumentar, vamos intensificar a presença do Senhor nesse lugar, porque eu creio que tem mais coisas ainda para acontecer, tem mais coisas ainda para o Senhor fazer nas nossas vidas nessa noite. Eu creio que você já está sendo edificado no momento lá da oração, quando começamos, aqui no momento da adoração, nesse testemunho. Eu creio que o Senhor já está falando com você, está te direcionando, mas eu creio que existe mais de Deus nessa noite. Fala assim: eu creio que existe mais de Deus para a minha vida nessa noite. E eu quero receber mais de Deus. E não saio daqui antes de receber tudo. Fala tudo. Mais forte, tudo o que Deus tem para mim hoje. Agora é o seguinte, só quem realmente fez essa oração de verdade, fica de pé. Faça igual Jacó. Fala assim: se precisar brigar com o anjo hoje, eu vou brigar. Se precisar entrar em confronto hoje, eu vou entrar. Mas eu só saio daqui quando eu receber tudo que o Senhor tem para a minha vida nessa noite. Então vamos adorar o Senhor nesse momento. Enquanto adorarmos, peça isso ao Senhor. Senhor, libera tudo que o Senhor tem para a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Peça isso ao Senhor, querido. Peça isso ao Senhor. Senhor, vem como o Senhor prometeu. Queridos, eu estou aqui diante de uma promessa. Estou aqui testemunhando para vocês uma promessa que foi feita
há mais de 10 anos atrás das nossas vidas. E o tempo passou, nós passamos por processos nas nossas vidas, mas hoje nós estamos aqui no altar do Senhor para testemunhar a promessa do Senhor e para dizer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Talvez você esteja à espera de algumas coisas, talvez você esteja à espera de milagres na sua vida, talvez você esteja precisando de algumas coisas, aguardando algumas respostas, algumas intervenções do Senhor. Meu irmão, minha irmã, pode ser hoje que o Senhor vai responder a você, pode ser hoje que o Senhor vai fazer o que não fez ainda, pode ser hoje. Diz a história que tinha uma mulher que sofria 18 anos de uma enfermidade. 18 anos, ela andava ali encurvada, andava ali desanimada, andava atrofiada por uma enfermidade que assolava a vida dela. Mas um dia, um sábado, ela entra em uma sinagoga, entra num templo, numa igreja, em Jerusalém, exatamente aonde Jesus estava pregando. Naquela época existiam 500 sinagogas, mais ou menos, naquela região. Mas aquela mulher vai exatamente no lugar aonde Jesus estava, exatamente aonde tinha a presença de Jesus. E bastou ela entrar naquele lugar, bastou ela entrar naquela sinagoga. Jesus já olhou para ela e falou: mulher, por que você está andando assim, curvada? Se erga, se levante, seja curada. E aquela mulher ainda andando encurvada, ela veio até Jesus. Jesus mandou que ela viesse até ele. E quando ela chegou diante de Jesus, ele tocou naquela mulher e liberou aquela promessa que havia feito a ela alguns segundos atrás, alguns passos atrás, e aquela promessa se concretizou sobre a vida dela. Então Jesus a toca, ela se ergue e recebe a cura sobre a sua vida. Eu não sei se você tem noção do peso, da responsabilidade, do valor profético dessa canção que você está cantando. Se você tiver, meu irmão, amém, glória a Deus por você. Se você não tiver, receba hoje essa consciência, essa noção do que você está cantando. Mas uma coisa eu peço para você: cante de forma diferente agora, se comporte de forma diferente. Você está falando: Senhor, então vem como prometeste sobre a minha vida. Eu testemunhei aqui para você uma promessa que eu recebi há 10 anos atrás com a minha família. E hoje estou aqui no altar do Senhor para testemunhar essa promessa. Uma mulher andava lá 18 anos encurvada, endemoniada, doente. Mas Jesus falou: seja curada, seja liberta. E ela deu alguns passos em direção a Jesus e recebeu efetivamente aquela promessa sobre a cura dela. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero desafiar você a mudar o céu aqui desse lugar, a mudar esse ambiente, como já foi cantado e já foi profetizado aqui. Mas cantar isso com certeza: Senhor, vem como o Senhor prometeu. Existe uma promessa na minha vida, existe um sonho sobre mim, existe algo que eu estou esperando, existe algo que eu estou precisando. Se existe, meu irmão e minha irmã, abre a sua boca então e cante ao Senhor. Erga as suas mãos, se expresse, abre a sua boca, libera a sua voz, enche o seu pulmão de ar, muda esse ambiente, traga a presença do Senhor para cá. Aumente a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa aqui nessa noite, porque pode ser hoje como foi na vida daquela mulher, todos anos esperando, mas foi naquele dia. Pode ser hoje, então peça. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Então vem como prometido.
Aleluia, Senhor. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Pai. Por isso nós te entregamos essa oração, esse clamor, esse pedido, junto com o nosso louvor, com a nossa adoração, através das nossas palmas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar mais uma vez. Glória a Deus. Vamos otimizar o nosso tempo. Quero compartilhar uma palavra ainda com vocês. E essa palavra nessa noite, ela tem um alvo, um objetivo. E eu acredito que esse alvo, esse objetivo vai ser cumprido sobre a sua vida. Louva a Deus por você que não se intimidou com a chuva ou com qualquer outra dificuldade para estar aqui nessa noite, mas está aqui. E eu tenho certeza que não está sendo em vão, não está sendo à toa que você está aqui nessa noite. Um líder budista, Dalai Lama, ele falou uma frase uma vez que causa muita reflexão, e se você não tiver sabedoria e discernimento, você pode dar razão a ele, mas na verdade a gente descobre que essa reflexão ela é enganosa, ela é um sofisma. Ele disse que se o seu problema tem solução, você não precisa se importar, porque já tem solução. E se o seu problema não tem solução, não se importe, porque ele não tem solução. Não tem o que se faça. E a princípio você pensa assim, a nível da preocupação, a gente diz assim, ele tem razão. Porque tem coisas que têm solução já, e a gente está preocupado com o que já tem solução. E tem coisas que ele diz que não tem solução, e ele fala que não adianta fazer mais nada porque não tem solução. Na verdade, boa parte dessa frase, ela está legal, ela está correta. Mas quando a gente chega diante desse ponto aqui, que ele diz assim, o que não tem solução, não adianta. Não tem solução. Não se importe, não se preocupe, não faça nada, porque não tem jeito, não tem solução. É exatamente aí que ele erra. Exatamente aí que ele comete o seu erro. Uma frase que parece muito legal, uma reflexão legal, mas que ele se comporta muito tímido diante das impossibilidades. Na verdade, é normal aí no mundo, aí fora, essa timidez diante das impossibilidades. Mas para o povo de Deus, a timidez diante das impossibilidades não é legal, não é possível. Nós somos um povo ousado diante das impossibilidades. Recebemos notícias adversas, vivemos em tempos adversos, mas nós não nos conformamos com essas situações. Às vezes a gente se apavora como os discípulos lá dentro do barco. Jesus, me ajuda, o barco vai afundar, me ajuda aí e tal. Mas nós somos aqueles que não se acomodam com a situação. Mas podemos ver ao longo da história, e até hoje, através de tantos testemunhos, impossibilidades se tornarem possibilidades nas nossas vidas. Então, se o seu problema tem solução, eu concordo. Pode ficar tranquilo, não precisa fazer nada porque já tem solução e o Senhor tem a solução. E se o seu problema não tem solução, fique tranquilo também. Não precisa fazer nada, porque o Senhor já tem a solução para esse problema, para essa impossibilidade. Na verdade, essa aqui é uma frase de um líder budista e tantos outros que têm pensamentos, reflexões como essa, mas diante de uma adversidade, eles não podem fazer nada, não podem resolver aquela situação. Não é à toa que tantos líderes, tantos estudiosos, tantos homens e mulheres inteligentes que lideraram aí pessoas, lideraram gerações, hoje estão presos pela morte, não foram capazes de vencer a morte. Mas eu falo de um Deus que venceu a morte, que levou a pessoas a vencerem a morte, venceu a morte, e hoje continua nos dando possibilidade de vencer também a morte, que segundo a ciência, a razão, o mundo que nós vivemos, é a coisa mais insuperável que existe na vida, é a morte, a coisa mais implacável é a morte. E por isso que o centro da mensagem, a tônica da mensagem de Jesus, do Evangelho, é transformar impossibilidades em possibilidades. Por onde Jesus passou, ele transformou aquilo que era impossível naquilo que é possível. Assim como esse testemunho que nós contamos aqui nessa noite para você.
Eu quero dividir uma mensagem com você que o tema dela é assim: qual é o seu problema? Talvez alguém já tenha feito essa pergunta para você algumas vezes, e talvez você também faça essa pergunta para algumas pessoas algumas vezes. E principalmente se a pessoa faz alguma coisa errada, se comporta ali de uma forma inesperada, né? A gente vai, olha a pessoa e fala assim, eu tenho esse costume, né? É até uma gíria, né? E fala assim, gente, qual é o seu problema, né? Ou então fala assim, qual é o problema de fulano, né? Qual é o problema de Tiziana que está fazendo aquele alvoroço todo, né? Por que está acontecendo, né? É normal, né? Então a gente geralmente faz isso, né? Gente, qual é o seu problema? Você não entendeu não? Tem que desenhar, né? E a gente faz essa pergunta algumas vezes e já recebemos essa pergunta também. Qual é o seu problema? Por isso eu queria pedir para você perguntar para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu problema? Se ele não estiver prestando atenção, se ela não estiver prestando atenção, reforça a pergunta e cutuca e fala assim, qual é o seu problema que você não está prestando atenção? O que está acontecendo com você? E queridos, essa pergunta, só Deus, né? Essa pergunta abre uma infinita... Não responde não, tá, meu irmão, minha irmã? É só para perguntar, porque se você for responder qual é o seu problema agora, meu Deus, essa noite, essa semana, 2016 fica pequeno, né? Que a gente já está aí caminhando no finalzinho de 2016, então vai ficar pequeno. Então não responde qual é esse problema não, qual é o problema não. Essa pergunta nos abre possibilidade de trazer diversas respostas, né? Mas na maioria delas, quando a gente prestar atenção, nós temos a tendência de canalizar no final dessa resposta, nós temos a tendência de canalizar, de responsabilizar duas coisas. Primeiro, lugares e segundo, pessoas. Quando alguma coisa não funciona, quando alguma coisa não dá certo, quando a gente não consegue alcançar, acertar, lograr êxito naquilo que a gente estava tentando, quando a gente não consegue o resultado esperado nas nossas vidas, geralmente nós identificamos um problema que aconteceu, um problema que você não conseguiu alcançar aquilo que estava planejando, e então no final desse problema, eu garanto para você que ele vai terminar, vai culminar na responsabilização de uma pessoa ou de um lugar. E a resposta vai ser assim, não, o problema é que foi fulano me atrapalhou, fulano não foi, fulano não fez, não aconteceu. Ou então o lugar, não, aquele lugar que eu estou, aquela empresa, aquela escola, aquela célula, aquele ministério, aquela família, aquela rua, aquele trabalho, aquele cargo, e a gente vai atribuindo a responsabilidade, vai atribuindo o peso do problema para lugares ou para pessoas. Nós temos dificuldade de identificar em nós aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa ser revisto, e por isso nós temos essa facilidade de atribuir a pessoas e a lugares a culpa, a responsabilidade por um problema ou por um imprevisto que está acontecendo nas nossas vidas, né? De certo, eu concordo com isso, né? Existem alguns casos que os lugares ou as pessoas serão realmente um problema. A Bíblia nos diz que Jesus andava, pregava por vários lugares e ele fez milagres por onde passou. Mas em Nazaré, na sua cidade natal, na sua casa, quando ele chegou lá, ele não pôde realizar milagres, por causa da dureza do coração das pessoas, incredulidade do coração das pessoas. Então o problema ali se tornou as pessoas e o lugar, porque o céu daquele lugar se fechou. Incredulidade, céu de bronze, e não aconteceu milagre ali em Nazaré. Então, diante dessa resposta, nós vemos que realmente tem casos que lugares e pessoas podem influenciar e mudar o resultado final que deveria acontecer. Nós vemos também Deus chamando Abraão, falando assim, Deus fazendo um chamado e uma promessa sobre a vida de Abraão. Falando para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. Eu farei de você uma grande nação. Mas eu quero te pedir uma coisa. Sai da sua terra, sai da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E lá eu vou fazer de você uma grande nação. Porque Deus havia identificado um problema ali dentro daquela geografia e dentro daquela família de Abraão. Estava ligado à idolatria, desobediência. A família de Abraão era uma família idólatra, e inclusive a profissão do seu pai era, ele construía imagem, ídolos. Então Deus precisou tirar Abraão daquele lugar, levar para um lugar para realmente fazer algo na vida dele. Mas nós não podemos nos acostumar com isso e sempre achar que o problema são as pessoas e os lugares. Eu creio que um dia Deus te tirou de um lugar e do meio de algumas pessoas sim que te atrapalhavam,
Mas hoje você está aqui na comunidade de vida, e não na prepotência só da comunidade, mas você está no reino do Senhor, na presença do Senhor. Então você está no lugar certo, com as pessoas certas. E esse é um ambiente para que as coisas aconteçam na sua vida. Talvez você, na sua história, na sua caminhada, sofreu acusações, problemas, improbabilidades, dificuldades, uma série de coisas, até na sua caminhada ministerial no passado. Então o Senhor muda, às vezes te leva realmente para um novo lugar, para um novo ministério, e lá as coisas começam a fluir, a acontecer na sua vida. E às vezes aconteceu assim no trabalho, você tinha um determinado emprego, o Senhor tirou, levou para outro. O Senhor às vezes realmente movimenta, porque pessoas e ambientes podem realmente trazer um mau rendimento sobre as nossas vidas, por mais que a gente se esforce. Mas a questão é que eu acredito que hoje esse ponto na minha vida está resolvido. E eu acredito que esse ponto na sua vida também já está resolvido. Então agora a gente precisa dar um passo e começar a identificar qual é o problema. Porque às vezes nós nos acostumamos em dizer que o problema são as pessoas e que o problema são os lugares. Abre aí rapidinho em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 3. E nós vamos entender o porquê que a gente sofre dessa síndrome. Gênesis 3. Olha só, a síndrome. Lá no versículo 11, nós vimos uma coisa acontecendo aqui que nos chama muita atenção. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei de não comer? Então disse o homem, olha a resposta, presta atenção. A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí isso Deus estava interrogando ao homem, Adão, né? Aí olha a resposta evasiva dele. A mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é dela e a culpa é de Deus, menos dele. Ele não tem nada com isso. O problema são as pessoas e o problema é o lugar. Aí eu acho que Deus estava ali, né, conversando com Adão, olhando para ele. Aí quando respondeu isso, tanto Adão quanto Deus olharam para quem? Para a mulher. Por quê? A culpa foi colocada nela. Imediatamente eu acho que todo mundo olhou. E quando a atenção virou para ela, olha o que ela respondeu. E disse o Senhor à mulher: o que é isso que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Está entendendo? A culpa, a responsabilidade nunca é da pessoa. Deus pergunta para Adão: o que aconteceu? Você comeu o negócio? Era para responder sim ou não. É a mulher que o Senhor me deste. A culpa é da mulher e a culpa é de Deus. E Deus olha para Eva e fala assim: e aí, o que você tem para me dizer? Ela fala assim: a serpente me enganou e eu comi. Mas na verdade Deus não estava preocupado com essa resposta. Deus não queria esse posicionamento dele. Deus estava preocupado, estava com esperança ainda, mesmo que um erro tivesse acontecido ali. Deus queria um comportamento diferente deles. E que eu acho que teria provocado um resultado diferente lá dentro daquele jardim. Eu vou falar com vocês isso mais adiante. E hoje nós sofremos dessa mesma síndrome. Na família, no casamento, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo. 5.777 anos depois, que é a contagem desde que Adão foi criado, nós continuamos sofrendo dessa mesma síndrome, desse mesmo vírus aqui, dessa mesma zika, que está sendo transmitido pelo mosquito, agora não só pela serpente mais, mas agora pelo mosquito. Da culpa ser do outro, da culpa ser do próximo, da culpa ser do lugar que você está, da culpa ser das pessoas aonde você está no meio. Mas eu acredito que Deus já resolveu ou tem resolvido isso na sua vida. Deus tem levado você a lugares, a ambientes a qual Ele queira resolver isso a nível da sua família, a nível do seu trabalho, na sua igreja, na sociedade como um todo. Eu acredito que Deus está trabalhando para agir. Se não, é porque você não tem ouvido a voz de Deus como Abraão ouviu. Sai desse lugar, porque esse lugar não está legal, tanto a nível de geografia quanto a nível de relacionamentos.
Se você tem frequentado realmente lugares, relacionamentos que não edificam, que não estão te ajudando, não estão te auxiliando, aí o problema é mais sério, é desobediência, a gente tem que voltar mais para resolver. Mas se você tem seguido a orientação do Senhor, Ele está resolvendo isso na sua vida já. Então qual é o problema? Se o problema não são as pessoas e não são os lugares que eu estou acostumado a atribuir, qual é o problema então? Eu quero te dizer uma coisa, nem sempre o problema é o lugar. Fala isso comigo, nem sempre o problema é o lugar. Abre rapidinho em Mateus, por favor. Mateus capítulo 3. Vamos ser bem rápido, bem dinâmico para a gente conseguir. Você que nos visita nessa noite, pega ajuda aí com alguém do lado, cola aí. Se tiver sem Bíblia ou se tiver dificuldade de abrir, fica pertinho de alguém aí do seu lado que está abrindo. Os discípulos fiquem atentos aí. Mateus capítulo 3, no versículo 1. Amém? Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando aonde? Ih, pouca gente abriu. Vamos, gente, abre aí. Naqueles dias, já tem a cola, mesmo que você não abriu ainda, você já ouviu alguém falando aí. Naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? Isso aí, no deserto da Judéia. E dizia assim, olha a pregação do homem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso aqui eu estou falando, tá? Assim, a parte bem educada, a parte bem bonita da pregação de João Batista. Se você continuar lendo, você vai ver que o negócio fica mais estreito. Agora vai lá no versículo 5, no capítulo 3 ainda. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Saíram todos a ter com ele. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Presta atenção nisso. João pregava no deserto da Judéia. Um lugar até hoje inabitável. Não tem comércio, não tem casa, não tem hotel, não tem nada no deserto da Judéia. Temperaturas são muito elevadas, é um lugar montanhoso, é um lugar arenoso e a oscilação, a variação de temperatura é muito grande. De dia é muito quente, é escaldante, e à noite é muito frio. É uma característica típica de desertos mesmo. E esse lugar, o deserto da Judéia, tinha essa característica. E era um lugar inabitável. E só para a gente contemporizar, imagine que o cara decidiu abrir uma igreja. Hoje em dia, infelizmente, quando se decidem abrir igrejas, escolher lugares, as pessoas olham ali a renda per capita, entendeu? Vê a zona mais nobre, onde pessoas ricas, aonde ele vai conseguir atrair um público com um poder aquisitivo para aquele lugar. Glória a Deus que a comunidade não foi fundada assim, e muitos outros ministérios não foram fundados assim, mas isso existe ainda hoje. E não só o lugar, como também o assunto que vai ser falado. O assunto que dá dinheiro, o assunto que atrai dinheiro, o assunto que movimenta ali aquele esquema, aquele comércio ali. Mas nós vemos João com um posicionamento muito louco, como se ele fosse fundar uma igreja. Essa não era a pretensão dele, era pregar, mas só estou contemporizando para você entender. O cara vai abrir uma igreja e fala assim: eu vou abrir no deserto da Judéia. E aí talvez alguém que andava com ele falava: você está maluco, rapaz? Não tem ninguém lá, não mora ninguém lá, quem é que vai lá na sua igreja? Quem que vai frequentar a sua igreja? Ele falou: não interessa, mas eu vou pregar lá no deserto. Às vezes a gente é convidado a pregar em alguns lugares, né? E quando são igrejas maiores, ou ministrar em alguns lugares, igrejas maiores e tal, a gente vai todo bobo, né? Todo com o nariz empinado, mas às vezes a gente é convidado para alguns lugares mais simples, né? A gente pensa se vai aceitar ou não, você tem que olhar a agenda e uma série de coisas, né? João estava lá no deserto da Judéia pregando. E o que chama a atenção é não só a questão do lugar, mas a mensagem do cara também. Ele estava pregando arrependimento. Se arrependam porque é chegado o reino, porque é chegado o tempo, porque é chegado a hora que o Senhor já preparou. Se arrependam. Essa era a mensagem dele. E hoje em dia, nos púlpitos, você ouve pouco essa mensagem. Porque não é de hoje que ela não é nada popular. Chamar as pessoas a se arrependerem, isso não era popular.
A religião se constrangia com aquilo. A religião não aprovava essa conduta em falar sobre arrependimento. Isso, inclusive, era errado diante da religião, falar sobre arrependimento. Mas João vai para o deserto e prega sobre arrependimento. E o resultado disso, nós lemos aqui no versículo 5 e 6. Diz que saiu todo mundo de Jerusalém. Saiu todo mundo, não, saiu o povo de Jerusalém. Saiu todo mundo da Judéia e de toda a região, toda a vizinhança do Rio Jordão, todas as cidades, bairros, lugarejos que estavam ali ao redor do Rio Jordão, que os lugares que se procuravam para habitar era próximo aos rios, porque o rio é que trazia vida para a agricultura, para a pecuária e tudo mais, tudo movimentava nos rios. Foi todo mundo para o deserto para ouvir o que aquele maluco estava falando. Um lugar adverso, uma mensagem nada popular, mas dentro do chamado, do propósito de Deus, causou uma revolução naquele tempo, naquela geração. Com base nisso aqui, meu irmão e minha irmã, o Senhor ensina para mim e para você que o problema não é o lugar. O problema não são os lugares que a gente inventa desculpa, que o lugar que a gente trabalha, a empresa, a cidade, o cargo, as pessoas que estão ali, aquele ambiente que está ali. Eu sei que às vezes são situações adversas sim, mas e daí com a adversidade? João foi para o deserto, um lugar adverso, e uma mensagem nada popular, mas Deus o abençoou e fez prosperar, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Às vezes nós colocamos a culpa nos lugares, mas a culpa não está no lugar. A culpa está em mim e você, que às vezes não estamos fazendo como o Senhor queria, como o Senhor tem pedido, como o Senhor tem mandado. E não só o fato de ir para o deserto e pregar. Você acha que como que João pregava essa mensagem lá no deserto? Assim? Garanto para você que não. Era aos gritos, aos berros. Inclusive não tinha nenhum desses equipamentos aqui, nem desse daqui bonitinho, para o ajudar, para o auxiliar. Uma garrafinha assim, ó, com um copinho bonito como esse, servido pela diaconia. Não tinha essa regalia não. Ar-condicionado? Nada disso não. Mas pregava com amor, com paixão. Acreditava no chamado, acreditava no projeto, acreditava na proposta que Deus havia feito sobre a sua vida. E o resultado disso é que pessoas saíram das suas cidades, do seu conforto, e foram encontrar com João. E lá se converteram, lá se arrependeram, e lá foram batizados por João, como conta a história. Então hoje, eu e você, a partir de hoje, vamos parar de dizer que o problema são os lugares. Em alguns casos sim, mas Deus já tem resolvido esse problema na nossa vida. Sabe, queridos, a gente vê pessoas, nós estamos chegando no final do ano, e não tem mais tempo para ficar com esse negócio de pular de galho em galho. A gente vê pessoas pulando de relacionamentos, pulando de empresa, pulando de oportunidade, pulando de igreja, pulando de não sei o que. Não tem tempo mais para isso. Para de colocar o problema, a culpa do problema nos lugares. Identifica o problema em você, corrige o problema em você e entra no centro do propósito do Senhor sobre a sua vida. Porque mesmo num deserto, mesmo na adversidade, o Senhor quer fazer você ter resultados sobre a sua vida. Milhares de pessoas foram ouvir, foram seguir e foram batizados por João. Em Gênesis 26 a gente vê, eu já contei essa história para você, não precisa abrir. Isaac foi enviado por Deus para um lugar chamado Gerar, a terra de Abimeleque. E essa terra estava passando por fome, por seca, por crise. E nesse tempo que Isaac chega nessa terra, Deus manda ele semear. E ele semeia, e você conhece a história. Ele colheu a 100 por 1. O problema são os lugares. Pessoas plantavam lá e não estavam conseguindo nada. Inclusive, os filisteus até ficaram com raiva, com inveja dele. O problema é o lugar? O problema não é o lugar, mas o problema é estar na direção, dentro do centro, do propósito do Senhor para a sua vida. Nós conhecemos outra história também, em Gênesis 41 fala sobre ela, a história de José do Egito. Chega em um lugar que estava sofrendo com uma seca. Na verdade ele viu o tempo de abundância do Senhor, mas no governo, na liderança de um país que sofria com uma crise, com uma fome, uma seca não vista antes, mas não só no Egito, todo mundo foi assolado naquela época por aquela seca, por aquela fome.
Então José chega em um lugar adverso, num tempo adverso, num cenário totalmente contrário, e a Bíblia diz que Deus o faz prosperar. E inclusive, vocês já ouviram eu ensinando, pregando sobre isso, foi o batismo do nome do seu segundo filho. Deus mandou ele colocar o nome do seu segundo filho de Efraim, que quer dizer, o Senhor me fez prosperar em uma terra adversa. Você está entendendo que o problema nem sempre são os lugares? Então nós precisamos trazer essa reflexão sobre as nossas vidas. Trazer esse resultado sobre as nossas vidas. Nós estamos chegando no ano de 2016. Talvez você, assim como eu, não conseguiu alcançar êxito, resultados ainda no que você havia planejado para o ano de 2016. Então está na hora de redimir a culpa dos lugares e identificar em nós o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser aprimorado, o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser ajustado. Nós estamos diante de uma proposta de um ano, o ano da excelência. Nós vemos pessoas com resultados excelentes nas suas vidas, sim, mas também vemos pessoas com resultado totalmente abaixo, totalmente inferior da excelência. E você vai conversar com a pessoa, ela vai colocar a culpa nas pessoas e nos lugares. Na verdade, nesse ano de 2016, nós esperamos, ansiamos muito que coisas excelentes viessem até nós. Pessoas tivessem comportamentos excelentes conosco, nos servissem de forma excelente. Nós esperamos que a excelência caísse dos céus, o Senhor abrisse os céus e ela caísse. Eu creio que isso tudo é possível, sim. Mas está faltando ainda o comportamento excelente. Está faltando ainda a mudança em nós, o nosso passo em rumo à excelência. Esperamos muito por coisas excelentes, mas nos posicionamos pouco pelas coisas excelentes. Esperamos muito que tivéssemos uma esposa excelente dentro de casa, mas pouco nos importamos para ser um marido excelente. Esperamos muito para ter um líder excelente que nos liga, que nos visita, que vai na nossa casa, mas pouco nos importamos quando o líder precisou da nossa visita ou que a recíproca fosse verdadeira. Esperamos muito que os filhos fizessem isso, aquilo com o pai, mas pouco fizemos como pai para alcançar o nível da excelência como filhos. Na verdade, nós esperamos muito mais no ano de 2016 a excelência do que fizemos por ela. Mas o ano não acabou. O ano não terminou, ainda é o tempo da excelência. E eu creio que nós podemos alcançar o nível da excelência em área das nossas vidas. Então, para que isso aconteça, deixe essa desculpa de lado. O problema não é o lugar. Isso está te freando, está te impedindo de alcançar a excelência na sua vida. O problema não é o lugar, o problema não são os lugares. Corrige em você, porque você vai alcançar a excelência na sua vida em nome de Jesus. Talvez não seja uma mensagem tão popular como não foi a de João Batista, né? Mas pessoas se converteram, se arrependeram e foram batizados. E eu creio que nessa noite, por mais que não seja popular, por mais que não ranque aplausos, que não ranque pessoas de pé e tal, mas eu creio que é uma mensagem que provoca mudança interna. E nada acontece fora que antes não aconteça dentro. E eu creio que o Senhor pode nessa noite mudar coisas dentro de você, para que coisas por fora de nós que precisam acontecer, aconteçam de uma vez por todas. O próximo ponto. Então fala assim, nem sempre o problema é o lugar. Está entendido isso? Amém? Tem mais um ponto aqui, eu posso? Já são 9 horas, mas eu posso falar mais um ponto, mais o próximo ponto? Amém. Nem sempre o problema são as pessoas. Abra aí, João capítulo 5, por favor. Já trabalhamos no entendimento que nem sempre o problema são os lugares. Agora vamos caminhar para o entendimento que o problema nem sempre são as pessoas. Às vezes são sim. Vou te falar que só Deus. Em alguns casos são. Mas aí dá para resolver. O Senhor ajuda, abençoe e a gente resolve esse problema, esse conflito aí. Mas não dá para atribuir tudo a isso. João capítulo 5, lá no versículo 1. Amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus
E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer lugar de misericórdia divina, o qual tem 5 pavilhões, e nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitava, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos? 38. Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, olha a pergunta, queres ser curado? E respondeu o enfermo. Lembra da pergunta de Deus para Adão e para Eva? O que aconteceu? Aí inventaram aquela história toda, lembra disso? Agora Jesus pergunta para esse homem, quer ser curado? E respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, imagino eu, na sua praticidade e na sua objetividade, fala assim, eu não estou te perguntando isso. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Agora a questão é o seguinte, levanta e anda. Acabou, você está curado. Então a história diz que aquele homem imediatamente foi curado. Queridos, nós estamos acostumados com essa resposta. O problema são as pessoas. O problema é fulano. O problema é meu marido. O problema é minha esposa. O problema é meu pai, é minha mãe. O problema são meus filhos. O problema são meus irmãos. O problema são os líderes. O problema são os discípulos. O problema é o patrão. O problema é o empregado. O problema é o fornecedor. O problema é o cliente. E não sei o que. E vai embora. O problema sempre é dos outros, não é de hoje. As pessoas estão sempre transferindo o problema. Adão e Eva fizeram isso, e aqui a gente vê um homem também precisando muito, necessitando muito de um milagre, de uma resposta na sua vida. Há 38 anos. Mas Jesus chega diante dele e fala, quer ser curado? Só isso. Quer ser curado? E ele fala assim, não, mas é porque não tem ninguém para me levar lá. E toda vez que é agitado, alguém corre na minha frente. Olha que injustiça. Eu estou aqui há 38 anos, mas alguém passa na minha frente. Fura a fila, o senhor acredita que fura a fila e recebe o milagre na minha frente? Aí Jesus fala assim, não quero perder tempo com isso. Levanta e seja curado. Em outras palavras, Jesus está falando, o problema de você estar assim ainda não é dos outros. O problema não é que não tem ninguém para te levar. O problema é que não é que alguém entra na sua frente. Mas o problema está em você. Você está prostrado. Você está acostumado. Você já perdeu o propósito. Já perdeu a essência de estar aí. Aquele homem estava lá há tanto tempo que ele já tinha esquecido até porque ele estava ali. Ele virou um telespectador. Aquilo ali virou um cinema, virou um teatro, a qual ele via um espetáculo acontecendo toda hora. Mas ele estava ali naquela posição e se esqueceu de que ele estava ali. A garantia que ele esqueceu foi pela resposta dele. Jesus falou, quer ser curado? Se aquele homem soubesse para que ele estava ali ainda, ele ia falar, eu quero agora. Antes de Jesus mandar ele ficar curado, ele já ia ficar de pé, né? Quer ser curado? Ia ficar de pé, eu quero. Já está curado, já está resolvido. Mas ele se esqueceu porque ele estava ali. E às vezes nós somos assim também. Ontem eu preguei na conferência profética aqui em Macaé, Marque a Sua Geração, e eu falei um pouco com eles sobre isso também. Nos acostumamos com o lugar, nos acostumamos com a presença. Hoje, na nossa geração, existe uma cultura gospel, que as pessoas se arrumam no domingo para vir para a igreja, botam uma roupinha bonitinha, um look, um penteado maneiro, igual eu estou mudando o meu, pá. Mas acha que é só isso, entendeu? Se tornou uma cultura, é um point dominical. Irmos na célula, irmos nos outros ambientes, nos acostumamos com isso, perdemos a essência do que estamos ali. E às vezes quem prega, quem ministra o louvor e a oração e tudo mais, precisa se desgastar tanto para fazer a pessoa lembrar por que está no lugar. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, que o problema não é do lugar e não é das pessoas. O problema é meu e seu. E nós precisamos nos lembrar por que nós estamos aqui. Se lembre por que você está nessa família.
Se lembre por que você está nesse trabalho. Se lembre por que você está lá naquele endereço. Se lembre, Deus tem alguma coisa para fazer naquele lugar. João foi enviado para o deserto e pessoas se arrependeram lá. Pessoas foram batizadas lá. Jesus quer ganhar pessoas, quer ganhar vidas no lugar onde você foi plantado. Para de reclamar, para de murmurar, para de procrastinar, para de negar aquilo que o Senhor quer para você, quer para a sua vida. Então se posicione, faça o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para você. E você vai ver que o problema não é o lugar, não são as pessoas, que aonde você chegar vai ser mudado, vai ser transformado. A promessa de Deus não está sobre os lugares, não, está sobre as pessoas. E quando Ele leva pessoas para os lugares, Ele muda a situação. José foi levado para o Egito e tinha fome, mas acabou a fome porque José chegou lá. Abraão foi enviado para uma terra seca, que não tinha água, que não tinha nada, meu irmão e minha irmã. Mas quando Abraão chegou lá, a prosperidade chegou. Isaac também, quando foi levado para Gerar, também foi a mesma coisa. Ele chegou, mudou. Então creia que existe essa unção, essa essência em você. E aonde você chegar, o ambiente vai ser mudado. As pessoas vão ser transformadas. Ah, mas está no tempo de crise, mas tem isso, tem aquilo, tem fofoca, não interessa. Seja você a mudança, a transformação desses lugares. Mas se você foi igual a esse aleijado há 38 anos, você vai se esquecer para que você foi levado para esse lugar. Mas hoje o Senhor quer te lembrar por que você está nesses lugares. Na sua família, no seu trabalho, na sociedade, ou desempregado, no seu ministério, na sua célula. Tem um motivo que Deus te levou para cada um desses lugares. E hoje o Senhor quer renovar, quer restaurar isso dentro de você. Amém? O problema não são os lugares. O problema não são as pessoas. Eu estou falando aqui acerca de um comportamento evasivo que aquele homem teve diante da pergunta que Jesus fez. Eu estou falando de um comportamento evasivo que Adão e Eva teve diante da pergunta que Deus fez. O discurso foi errado, o discurso foi distorcido, porque às vezes não assumimos as responsabilidades. Como eu falei com vocês no início, o resultado poderia ter sido diferente. Se Adão e Eva falassem assim: Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos. Te conhecemos pouco, mas sabemos que Tu és um Deus misericordioso e pode me perdoar. Eu garanto para você que o resultado teria sido diferente. Não teriam sido expulsos do Éden, não teriam recebido os castigos que receberam. Eu falo isso com base em um Deus ainda no Antigo Testamento, que se relacionava, por exemplo, com Moisés, com Davi, com Abraão, homens, seres humanos que erraram, que pecaram, mas que se arrependeram, reconheceram e careceram da glória, da misericórdia do Senhor, e o Senhor o abençoou. Que é um exemplo maior do que Davi, um homem que cometeu vários erros, várias transgressões, mas que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia. E quando Davi se quebrantava na presença do Pai, quando Davi se arrependia, tudo era mudado. Então hoje eu quero te chamar a esse arrependimento. Hoje eu quero te convidar a ter esse coração, a deixar de lado a culpa das pessoas e dos lugares. Por mais que tenham culpa, tenham responsabilidade. Mas é ser como Davi, falar: Senhor, tem erro em mim também. Tem coisa que eu preciso melhorar, tem coisa que eu preciso mudar. E eu quero aproveitar esse ano ainda, esse tempo ainda, e provocar essa mudança em mim, na minha vida, para que muitas coisas à minha volta aconteçam. Ainda em João, se você tiver com a Bíblia aberta ainda, João 9. E vamos encerrar com esse conceito. João 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, esse ou os seus pais, para que nascesse cego desse jeito? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Vocês se lembram que alguns meses atrás eu preguei aqui uma mensagem com esse título: que se manifestem as obras de Deus. E eu eu me aprofundei nesse assunto, nesse tema, e a gente não precisa estender. Mas aqui tem um conceito que define, que fecha aqui, que o problema não são as pessoas, que o problema não são os lugares, que os próprios discípulos, com esse mesmo conceito,
fizeram a mesma pergunta para Jesus, porque estavam acostumados a ver o problema no lugar ou nas pessoas. Quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele nascesse cego dessa forma. E Jesus falou, nem ele nem seus pais. Ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Nós queremos, nesse tempo, reconhecer que existem coisas que estão acontecendo na nossa vida sim. E chega de botar culpa no outro, no fulano, no ciclano, nos lugares. Mas é identificar que coisas que o Senhor permite acontecer, ou nos leva a viver essas coisas, estão acontecendo para que a glória de Deus se manifeste sobre a nossa vida. A mudança precisa começar em nós. Se queremos coisas excelentes em 2016 ainda, a mudança tem que começar em nós. Fazer coisas excelentes, plantar para que a gente colha essas coisas excelentes. Como eu falei com vocês, quando Deus fez lá a promessa a Abraão em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te dar uma grande nação, você vai ser pai de multidões. Mas eu te peço uma coisa, sai da tua terra, sai da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Deus faz uma promessa para Abraão, mas ele faz um pedido e condiciona a promessa ao pedido. E eu acredito que tem coisas que não aconteceram ainda nas nossas vidas em 2016, mas que podem acontecer ainda. E essas coisas estão condicionadas à mudança em nós. Mudança em mim e mudança em você. E à medida que essas mudanças acontecerem, eu creio que essas coisas também acontecerão sobre as nossas vidas. O Ministério de Louvor pode vir, por favor. Quinta-feira, na nossa célula, na célula do Corpo Pastoral, nós tivemos um momento muito especial. Eu louvo a Deus que a gente sempre tem. Mas essa quinta-feira foi muito, muito, muito especial. Nós tivemos um momento de adoração, um momento de oração, um momento de palavra e depois um momento de comunhão. Tivemos um jantar de excelência. Sim ou não, pastores? Não foi? Se lá na sua célula não teve, ainda é ano da excelência. Está tempo ainda de ajustar, de melhorar. Talvez não teve essa quinta, né? Mas em outras já teve. E por que isso? Foi criado todo um ambiente. Porque eu compartilhei com os pastores a proclamação do ano de 2017 que Deus colocou no meu coração, desde o mês 6, desde junho que Deus tinha me dado, e eu tenho orado, buscado confirmação, testificação, e nessa quinta agora, eu dividi com eles e confirmou, testificou no coração deles também. Vocês saberão, bem próximo do dia 31, vocês saberão, mas uma coisa eu quero adiantar para vocês. Eu falei para eles, conversei, eu escrevi algumas coisas e dei para eles, e a gente conversou bastante. O tema do ano que vem, a proclamação do ano que vem, tem uma tônica, tem um projeto central, que é mudança pessoal. Então por isso eu quero convidar você para aproveitar, se antecipar. Quem se antecipa governa. Aproveita 2016, aproveita o tempo da excelência, para já entrar nessa visão, para já entrar nesse compasso, nessa passada aí, para que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, como fez com Abraão, mas eu creio que Ele vai fazer no tempo também que nós nos posicionarmos para fazer grandes coisas por Ele também. Por isso que temos vivido durante semanas aí um chamado, um convite para um tempo de consagração, para um tempo de busca sem igual, porque eu creio que nesse tempo de busca sem igual, Deus vai fazer coisas também sem igual nas nossas vidas. Vai ser no tempo da nossa maior busca no Senhor que nós veremos os maiores milagres do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso eu creio que esse final de ano é um tempo decisivo, é um tempo determinante nas nossas vidas, porque eu creio que o Senhor tem nos chamado, nos convidado à mudança pessoal. Mas o que é isso, pastor? O que você está falando? Eu estou falando sobre o Evangelho, eu estou falando sobre o convite, a proposta de Jesus. A proposta dele sempre foi renúncia, sempre foi mudança pessoal, sempre foi largar o que você está fazendo, vivendo, para que caminhasse em direção à cruz.
E eu estou me espelhando, me respaldando na mensagem de Jesus. E trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa realidade, mas nos enquadrando na proposta do Senhor para as nossas vidas. E o convite para esse tempo é esse. Larga tudo que você está fazendo e se aprofunde no Senhor. Larga tudo que está te distraindo, que está tomando o seu tempo, a sua atenção, minando a sua fé. Estabeleça tempo de oração, de adoração com o Senhor. Estabeleça propósitos com o Senhor. Estabeleça um tempo de busca ao Senhor, em voltar ao primeiro amor, ou encontrar esse primeiro amor. Porque eu creio que vai ser nesse tempo que o Senhor vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos cantar um trecho de uma canção, e logo em seguida eu quero orar com você e abençoar para que essa mensagem, essa palavra consolide no seu coração e seja transformada em uma decisão, em uma atitude que você vai colocar em prática ao longo dessa semana. Feche seus olhos, adore ao Senhor e consolide já aí no seu coração toda essa decisão. Deus, estamos aqui orando ao Senhor mais uma vez, Pai, e te entregando as nossas vidas, Senhor, te entregando os nossos pensamentos, a nossa reflexão dessa noite, Pai, e te pedindo, Senhor, que tudo isso, Deus, provoque, desate, Deus, dentro de nós uma mudança, Pai, uma mudança interna, uma mudança pessoal, Senhor, mas que não seja só, Senhor, algo constrangedor, que não provoque só um incômodo em nós, não, Senhor, mas que desate, Deus, em nossas vidas uma revolução, provoque mudanças verdadeiras, genuínas em nós, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos falado, tem nos orientado. Senhor, nos ajude a entender, Pai, que às vezes lugares e pessoas são realmente um problema nas nossas vidas, ó Pai. Mas nos ajude a entender mais ainda que nem sempre, Deus, os lugares e as pessoas são os problemas. Muitas das vezes as mudanças estão em nós. A mudança de pensamento, de comportamento, de atitude, Senhor, está em nós, Senhor, para que coisas ao nosso redor aconteçam, Pai. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, essa unção que João Batista teve, Senhor, de transformar um lugar inabitável em um lugar com a glória, com a presença do Senhor. Deus, nos ajude a transformar a nossa família, nos ajude a transformar a nossa geografia, nos ajude a transformar as nossas células, nos ajude a transformar o nosso trabalho, Senhor, nos ajude a transformar os lugares, Senhor, mas antes, Pai, nos ajude a transformar a nós mesmos, Pai.
através da sua presença, através do seu poder, através da sua unção sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a transformar os lugares como Isaac e ver, Senhor, as nossas sementes frutificando. Nos ajude a transformar os lugares como José e ver a fome, a falta de esperança acabando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, mexa em nós, ó Pai, para que não estejamos mais nos comportando, Deus, como aquele paralítico que perdeu o seu propósito, esqueceu o propósito a qual foi colocado naquele lugar, mas que possamos lembrar do nosso propósito dentro das nossas famílias. As mulheres se lembrem do seu propósito como mulheres, como esposas, como mulheres geradoras de vida. Os maridos se lembrem do seu propósito como maridos que são os líderes, os cabeças, que são os sacerdotes, que são os responsáveis pelo seu lar. Que os filhos voltem à sua essência, os pais voltem à sua essência. E assim, Senhor, os trabalhadores também, Senhor, os funcionários, os patrões, os discípulos, os líderes, os pastores. Deus, libera essa essência em nós para voltarmos ao propósito, do projeto do Senhor sobre as nossas vidas. E por mais, Senhor, difícil que sejam os lugares e as pessoas, serão transformados pelo seu poder. Mas quando esse poder estiver em nós, Senhor, nós sabemos que existe uma unção do Senhor que habita sobre a vida das pessoas. Um dia um profeta, Deus, chegou em um lugar, em uma casa, a qual ele havia orado há um tempo atrás. E uma mulher estéril, Senhor, estéril, que não podia ter filhos, ela teve filhos. E passado muitos anos, aquele menino, aquela criança adoeceu. E então a mulher manda chamar o profeta. E quando o profeta chega, aquele menino já estava morto. Já tinha morrido, já tinha falecido. Então o profeta começa a andar de um lado para o outro, começa a orar, começa a profetizar. E ele vai sendo tomado pelo poder de Deus, pela autoridade, pela unção do Senhor. E aquele profeta ali então faz um ato profético. Meu Deus, Senhor, Eliseu deita sobre aquele menino, diz a história que ele coloca a testa sobre a testa, as mãos sobre as mãos, a barriga sobre a barriga dele, os pés ele deitou exatamente em cima daquele menino. E ele começou a orar, ele começou a profetizar, e ele começou a não só orar e profetizar, mas ele começou a transferir o calor que havia no corpo dele para aquele menino que estava sem vida. E diz a história que aquele menino ressuscitou, voltou a viver. Senhor, coloca o seu Espírito em nós, aqueça-nos com esse fogo, Senhor. Muitas das vezes somos esse menino que está deitado no chão, Senhor, mas nós te pedimos, levante pessoas, profetas, Senhor, para que venham e transfiram esse calor sobre as nossas vidas, Senhor. Que os nossos pastores, que os nossos líderes, Senhor, tenham essa unção de transferir esse calor sobre as nossas vidas, Senhor, para que recebamos a vida de volta, Senhor. E à medida que acontecer isso, Pai, que nós sejamos exatamente esse profeta, como o profeta Eliseu, ó Pai, que vai transferir a unção, que vai transferir o calor. Senhor, eu declaro sobre as famílias, Senhor, o calor do Senhor sendo transferido, sobre os casamentos, o calor do Senhor sendo transferido, Senhor. Eu declaro sobre as células, sobre os ministérios, sobre as redes, Senhor. Eu declaro sobre os ambientes de trabalho dos meus irmãos, Senhor. Eu declaro, Pai, o calor do Senhor sendo transferido, Pai. E aonde não havia vida, Pai, a vida tomando o corpo de todos, ó Pai, e a vida voltando, Senhor, a cada um deles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos essa unção, Senhor. Batiza-nos com essa unção, com essa experiência, Senhor. É tudo, Pai, que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Leva-nos a um nível mais profundo com o Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que à medida que nós nos aprofundarmos, ó Pai, o Senhor vai alargar nas nossas vidas, ó Pai. Como nós estamos certos, ó Pai, daquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer, Pai. Nós já te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nem senta no seu lugar não, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a pegar aí seu dízimo, a sua oferta, a diaconia, vir rapidinho aqui. E nesse mesmo clima, nesse mesmo propósito, nessa mesma essência, nem senta não, só se for para preparar alguma coisa.
nessa mesma essência, sai do seu lugar para trazer a sua semente. Chega de colocar desculpa nas coisas, nas pessoas, nos lugares, está entendendo? Qual é a desculpa hoje para não trazer a semente? Qual é a desculpa para não ofertar? Qual é a desculpa para não dizimar? Queria convidar todo mundo a se colocar de pé. Vamos continuar adorando o Senhor agora com os dízimos, com as ofertas, com as sementes. Vamos continuar